Seja muito bem-vindo ao Fé em Ação, um programa feito para te inspirar e te mostrar mais do que a Federação dos Empreendedores Adventistas tem feito para transformar vidas. Hoje, no Fé em Ação, vamos relembrar um dos momentos mais críticos da pandemia no Brasil e mostrar que quando pessoas se unem para fazer o bem, é possível salvar muitas vidas. Nos estúdios, Sérgio Azevedo conversa com Leliane Picanso e Felipe Ruiz sobre o projeto Corrente do Bem e os relatos de socorro a pessoas com Covid-19, no auge da segunda onda da pandemia no Brasil. O telefone não parava o dia inteiro de pessoas assim, pedindo socorro, pedindo ajuda para poder algum leito, e não existia. Toda vez que eu ligava, ou então no outro dia a pessoa já dizia que o ente já tinha falecido em casa, como é que fazia um atestado de óbito em casa, quem chamava. Foi devastador. Conosco você também fica por dentro de todas as novidades da Federação dos Empreendedores. André Aurel é quem traz as informações. O Fé em Ação vai para o intervalo, mas já volta. Em janeiro deste ano, o Brasil acompanhou uma das mais trágicas situações vividas por conta da Covid-19. A falta de oxigênio nas unidades de urgência e emergência de Manaus, no Amazonas. Centenas de pessoas não podiam respirar. Você consegue imaginar o que é isso? Mas, em meio ao colapso da saúde pública, uma corrente de solidariedade se formou. Voluntários foram atrás de recursos para adquirir cilindros de oxigênio e insumos necessários para salvar vidas. Quem vai nos mostrar o resultado dessa corrente do bem é a nossa repórter, Renata Paz. No ano novo eu já estava assim muito me sentindo debilitada, dor no corpo, tinha muita dor de cabeça, né? Já tinha falta de ar, eu já não dormia. Passava a noite lá no meu quarto sentada, um bocado de travesseiro, né? Até então eu não fazia inalação, nada. Eu achava que era uma gripe normal, né? Alguma coisa assim simples. Dona Raimunda sentia todos os sintomas da Covid-19 e, apesar de realizar 5 testes, todos deram negativos. Ela se questionava. O que eu faço? Pronto-socorro não me aceitava, né? Eu não queria ir para o 28, né? Não queria ir para o hospital. Eu digo, eu não estou com Covid, porque né, vão me levar, eu não vou resistir. Eu já não estava mais respirando, né? A vizinha soube, mandou a filha, né, ligar para ele, mandou a minha filha ligar para a corrente, né? A outra filha que eu tenho aí, ela ligou. Imediatamente a corrente do bem chegou aqui. Começava aí a corrida contra o tempo do projeto Corrente do Bem para salvar a vida de mais uma pessoa após o colapso da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus em janeiro de 2021. Antes do contato com o paciente, os voluntários vestem roupas de proteção específicas. Só assim podem seguir com o atendimento. Todo esse cuidado tão necessário evitou contaminações. A urgência com que os chamados chegam exige velocidade no atendimento. Eles dois vieram imediatamente, com muita rapidez, me aplicaram oxigênio, né? Me deram injeção, né? Fizeram logo o tratamento e pediram socorro da doutora, né? Lá de São Paulo, ela foi orientando. E eles aqui, assim, para mim, foi minha salvação, né? Eu fiz todos esses atendimentos por teleatendimento, por vídeo, estando em São Paulo, a mais de 3.000 quilômetros de distância daqui. E muitos pacientes, quando a gente... eu falava com eles pelo telefone, mas doutora, você não pode vir aqui? E aí eu enrolava e eu falava assim, eu tô aí com vocês, eu não posso estar presente por causa da pandemia, mas eu tô aqui em São Paulo, a 3.000 quilômetros, mas pense que eu tô aí junto com você nessa hora e cada voluntário que ia me levava na telinha. Então eu falo que eu fui em todas as casas
Para nós mantermos toda essa organização, nós nos dividimos em equipes multifuncionais. Então, nós tínhamos equipe de marketing, tínhamos equipe de compras, a equipe de gestão de crise, que era formada por mim, Lely e Vanderlei. Tínhamos a equipe de QG, que concentrava toda a parte de medicação, né, e atendimentos de receitas. Tínhamos a equipe de mobilização de rua, mobilização de casa, que é quem mobilizava o pessoal de rua. A princípio, minha linha de trabalho foi na triagem e no grupo de pacientes, no grupo da saúde, na liderança da saúde. Então, na equipe de triagem, a gente selecionava as situações, porque nem tudo nós podíamos ajudar, mas naquilo que nós podíamos, nós íamos fazendo frente e ia tentando ajudar. E aí as ajudas foram chegando, então nossa amplitude foi aumentando. Na Corrente do Bem, todo o apoio voluntário era necessário, tanto que esse médico ortopedista assumiu a responsabilidade de cuidar da logística de aquisição dos insumos para os atendimentos. Eu fui fuçando na internet e aí entrava em contato com várias lojas, vários revendedores, começava a comparar já os preços, pegava o preço mais em conta, mas que conseguisse nos entregar a tempo, né? Então foi dessa forma que eu comecei a me envolver no grupo. O jornalista Adriano trocou a visibilidade em frente às câmeras pela adrenalina dos atendimentos e aprendizado de instalação dos cilindros de oxigênio que salvariam vidas. Eu aprendi tanta coisa. Eu, por exemplo, eu não conhecia de fato a profissão do fisioterapeuta, né? E é uma das profissões que estão sendo muito exigidas no tratamento da Covid, no antes, no durante e no depois. E nós usamos muito isso com o auxílio, claro, de profissionais, não querendo exercer a profissão sem ser, mas pela necessidade de profissionais auxiliando a gente, nós aprendemos muito sobre fisioterapia. E eu estou matriculado no curso de fisioterapia, né, graças à Corrente do Bem. E o que dizer desse empresário que deixou o escritório, abriu mão de um dos cilindros de oxigênio da família para ajudar quem estava em condições piores? Durante o dia eu trabalhava na minha empresa, à parte da tarde ou à noite eu saía para fazer atender a Corrente do Bem. Fomos informados que a dona Eunice e o senhor Roosevelt estava com dificuldade de respirar devido à Covid, né? Então foi através do meu cunhado, o Marco Rogério, né? Que ele é muito amigo da filha da dona Eunice, que é a Dani. Aí entrou em contato com ele. Aí ele falou que ela estava passando um momento um pouco dificuldade de respirar devido à Covid, que agravou muito. Eu fui ficando ruim, eu não conseguia levantar, eu não conseguia ir no banheiro, um cansaço. Então foi atender a dona Eunice, né? E o seu Roosevelt, que estava ao lado dela, mas ele estava saturando melhor, até nós ter condições de suprir a necessidade dele com outro oxigênio. Esse cilindro que veio para cá foi que minha sogra ali estava com Covid, mas no momento a situação já estava saturando bem e não está tendo necessidade urgente de estar com o cilindro. Então eu vi que eu tinha possibilidade de trazer esse cilindro e atender a necessidade aqui, que estava um pouco grave. E nesse momento que eu fiz a instalação, estava o genro dela junto, né? E eu instalei o oxigênio, tudo. Aí naquilo ela foi e abriu o olho assim, meio parada, e começou a respirar novamente, né? Respirar e voltou. Então, isso daí que me traz, me motivou mais ainda, continuar a missão de poder levar esse oxigênio, levar a vida às pessoas que em caso da dona Eunice, tinha muitas pessoas que estavam passando pela mesma necessidade. Eunice Gomes e Raimunda de Fátima estão entre as 500 pessoas atendidas de forma presencial e remota. O projeto manteve-se devido à somatória de recursos arrecadados para a compra de equipamentos e remédios. As doações se transformaram em cestas básicas para 180 famílias atingidas na pandemia. 120 kits com bíblias e literaturas espirituais também foram entregues. 59 bolsas de sangue doadas. E para cada 0% de voluntário contaminado, houve 100% de amor e entrega pelas famílias que venceram a Covid-19.
Uma iniciativa, sem dúvidas, muito emocionante. Parabéns a todos os envolvidos. Agora vamos acompanhar as informações da fé com André Aurel. Chegou a hora de você acompanhar comigo algumas fotos do que a Federação dos Empreendedores Adventistas tem feito por meio dos ministérios em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, a nossa amiga Marilena Menezes, regional da Fé na União Sul-Brasileira, acompanhada do Dori, nosso conselheiro, foram visitar a Fazenda Revive, uma instituição assistencial aos dependentes químicos apoiada pela Fé. Também participaram da visita os pastores Apolo Abrácio, Walter Lima, Joedi Souza, da Associação Norte Rio Grandense. No Ceará, no distrito de Tianguá, o Projeto 300 de Gideão realizou uma programação de evangelismo liderada pelo pastor Erivan e seu grupo de evangelistas. A programação resultou em 303 batismos e, acreditem, até 2 casamentos. A ação da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil não se resume aos projetos e ministérios que você acompanha aqui no nosso programa. Cada empreendedor cristão que usa do seu tempo, recursos e talentos para o cumprimento da missão é parte deste movimento. Se você quer dar visibilidade para o seu ministério, entre em contato com a gente por meio do nosso site feadventistas.org.br ou pelo nosso Instagram, fé_adventistas. Fortalecer iniciativas locais é parte da nossa missão. O Fé em Ação de hoje está muito emocionante, não é mesmo? Mas nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o Sérgio Azevedo vai conversar com a Leliane e com o Felipe sobre o projeto Corrente do Bem. O Fé em Ação volta já! Olá, telespectador, telespectadora. Nesta segunda parte, estamos tendo a honra de receber 2 pessoas que se envolveram diretamente no que vocês viram na primeira parte do programa, Corrente do Bem, esse projeto maravilhoso desenvolvido em plena pandemia. Eu agora vou conversar com Leliane Icanso e com Felipe Ruiz. Muito obrigado por terem vindo de Manaus para conversar aqui para a gente. É uma alegria, uma satisfação. Primeiro, parabéns por implementarem esse projeto em tão pouco tempo. Leli, como você gosta de ser chamada, pode ser assim? Pode sim. Leli, em plena pandemia, você estava de férias no Nordeste e aconteceu um fato horrível que transformou muitas pessoas e a sua vida. Que fato foi esse? A morte de quase uma família inteira pela Covid-19 e o terror de não ter para onde ir, de onde eles serem socorridos. Eles estavam, ela e a mãe vindo do interior, ela num dia, numa quinta, a mãe na sexta, e não conseguiram chegar em Manaus, não tinha suporte de oxigênio. E ela veio a falecer, a mãe veio a falecer no outro dia, ela deixou o nenenzinho, e o esposo faleceu alguns dias depois. Ou seja, em praticamente 10 dias... Menos de 5 dias. Menos de 5 dias, uma família quase inteira se foi. Você é empresária. Sim. Né? E você estava de férias. E o que você fez? Você deve ter chorado muito e sentido uma pena tremenda. Manaus, para o telespectador lembrar, foi aonde a epidemia realmente se alastrou de uma forma devastadora aqui no Brasil. E você pegou na crista da onda. Na crista da onda. E aí, o que você fez? Deus foi muito bom, porque uma semana antes disso acontecer, a gente já estava se movimentando. Eu já tinha recebido um pedido de socorro de alguns amigos de um SPA, que eu trabalhei no tempo que eu atuava na enfermagem, e a gente já estava com o movimento. Deus foi muito bom. A gente já estava numa passada. E quando isso aconteceu, alguns dias depois realmente faltou oxigênio, e a gente já tinha uma equipe mais ou menos estruturada para fazer alguma coisa realmente efetiva nesse momento de falta de oxigênio. Então, aí você tentou rapidamente, através das redes sociais, mobilizar pessoas e voluntários para socorrer pessoas necessitadas. Exatamente. Uma delas foi o Felipe
Ruiz, você também é da área de saúde, né? Sim. Você é administrador hospitalar e você foi muito acionado, mas você estava com muito medo. Como é que estava a sua casa nesse momento? Sim, o meu filho ele nasceu em dezembro, né? Então, naquele período da pandemia que foi janeiro, ele tinha 2 meses e eu tinha acabado de realmente sair do hospital para justamente poder dar uma atenção um pouco melhor. Então, eu estava em casa nesses 2 meses. E o fato daquilo tudo estar acontecendo, eu tinha um contato muito direto com as pessoas, porque elas ainda imaginavam que eu estava no hospital. Então, o meu telefone não parava o dia inteiro de pessoas assim, pedindo socorro, pedindo ajuda para poder algum leito. E não existia. Toda vez que eu ligava, ou então no outro dia a pessoa já dizia que o ente já tinha falecido em casa, como é que fazia um atestado de óbito em casa, quem chamava. Nossa. Foi devastador. E eu morrendo de medo, porque eu estava com uma criança de 2 meses em casa, só eu, minha esposa, a minha sogra também estava, era uma pessoa de idade. Então, a gente ouvia e via também, toda vez que pegava o elevador, um documento dizendo que o andar de baixo alguém contraiu, ou então o andar de cima alguém veio a falecer e o condomínio estava com condolência. Foi um momento muito difícil, realmente, e que no momento que eu estava desesperado em casa, mas eu também estava numa angústia muito grande, porque era muita gente me ligando e eu não sabia o que fazer, né? E aí veio o chamado dela. Foi quando eu vi esses meus amigos aqui, né, se mobilizando e indo na casa das pessoas, né? E levando tal, acho que estava com 5 ou 6 dias, ainda estavam bem no começo. E quando eu liguei, falei, o que é que eu posso fazer? Aí no que eu posso fazer, já foi um pedido. Felipe, tem que levar um cilindro de oxigênio lá num bairro lá de Manaus, né? Eu falei, tá bom, o que eu tenho que fazer? Vai na igreja e pega esse cilindro. Só que isso era 8 horas da noite e Manaus estava no lockdown total. Então eu não podia nem sair na rua, com polícia e tudo, né? Enfim, e assim começou. E assim eu acho que Deus foi dando todo o aparato, aquela armadura que a gente conhece. E realmente, por exemplo, eu até hoje não contraí Covid, eu entrei 30 dias nas casas das pessoas. Nossa. Teve um dia que nós entramos em 14 famílias, eu e o Eli. Agora, Lely, é importante citar aqui para o telespectador o seguinte. Para fazer isso, precisa método, gestão, e aí o lado empresarial seu ajudou bastante. Sim. Porque você falou, bom, eu tenho que arrumar cilindro, eu tenho que arrumar gente, eu tenho que arrumar transporte, eu tenho que arrumar comida, logística tremenda, né? Sim. E você fez isso em poucos dias. Como é que você fez isso? Você estruturou equipes, cada um com uma responsabilidade, e você com uma central ali, vai para cá, preciso de dinheiro para lá, preciso de doação, abrir o site, como é que foi? Foi muito tremendo. A sensação que eu tive, que ficou claro não só para mim, como para todos os mais de 100 voluntários, é que Deus tinha um plano, Ele já tinha o plano. E aí Ele viu quem estava de mão para cima, dizendo, tá aqui, eu faço. E foi exatamente isso, porque em menos de uma semana, quando eu vi que tínhamos muitos voluntários e o volume de doações tinha aumentado, eu vi a necessidade realmente de estruturar, fazer com que tivesse um método para que a gente recebesse o chamado de socorro, para que a gente acionasse uma equipe que avaliasse esse chamado de socorro, que é a equipe médica que atuou de maneira maravilhosa com a Rita, que foi a nossa médica gestora, a Luciana Borg, a Elieda, a outra Luciana, que faziam essa triagem, né? Triavam as pessoas, viam realmente a necessidade, faziam videochamada para ver a necessidade mesmo das pessoas. Porque a gente teve chamados que não eram tão urgentes, e aí a gente passou a ter esse método de triar, depois passar para uma equipe de mobilização que organizava toda a parte das pessoas que iam nas casas via carro, se o carro ia dar, o tamanho do carro, o que a gente ia precisar, acionava os amigos da polícia para que a gente pudesse passar pelo bloqueio policial. Sim. E chegar nas casas. Então, tinha todo um esquema, foram 10 equipes montadas e cada um tinha uma função. Isso é uma coisa, assim, que deve virar filme. Aliás, escreva um livro sobre isso, porque eu vi o material que vocês desenvolveram por escrito, é uma coisa linda, fantástica. Isso merece um prêmio internacional pelo trabalho de vocês. Foi Deus. Coragem, desprendimento, ação rápida, salvando muitas pessoas da morte,
né, Foi doloroso, iminente. mas muito gratificante. Agora, você sabe que a gente tem uma surpresa para você? Eu queria passar um vídeo para vocês. Olha ali naquela televisão. Oi, Lely. Estou passando aqui para agradecer a você e a todos da Corrente do Bem. São muitos anjos, mas eu tenho os nomes em especial, né? Adriano, Felipe Ruiz, Marcelo Loquete, Júlia, Dani, doutora Luciana Borg e tantos outros anjos que me ajudaram. Eu, como médica, achava que só podia cuidar das pessoas e sempre fiquei constrangida ao ser cuidada. Nunca me deixei cuidar. E a Corrente do Bem veio no momento que eu estava totalmente impotente, agravando, e eles me trouxeram muito mais do que conforto físico. Eles me trouxeram, vocês me trouxeram ajuda espiritual, ajuda mental e equipamentos como cilindro de oxigênio, BiPAP para me recuperar mais rápido. Eu tive orientação de profissionais médicos, de ajuda como punção de veia, de enfermeiros. Eu tive orientação de fisioterapeuta e tantos outros cuidados, desde massagem no pé pela Dani, que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei muito grave, me recuperei e do Covid eu só trago coisas boas, entre elas a minha gratidão a toda essa equipe que fez muito mais do que se pode imaginar. São anjos em forma de gente. Obrigada. Lely, Felipe, que trabalho extraordinário. A gente tem que chorar, né? A gente tem que chorar de alegria, porque Deus usou vocês poderosamente. Sabe de uma coisa, você telespectador, você pode fazer diferença, talvez hoje, não apenas com Covid, mas uma situação no seu bairro, na sua igreja, o seu vizinho. Às vezes ele está precisando apenas de um telefonema, você dá um abraço. Às vezes ele perdeu um ente querido, até pela Covid, e você está ali ao lado. Seja útil a essas pessoas. Demonstre o valor espiritual de um cristão, como esses dois amigos que estão aqui. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso. E sabe de uma coisa? Nós temos uma pequena surpresa, mas de coração para vocês dois. Queria que viesse aqui o nosso mentor, conselheiro espiritual da fé, pastor Inácio Kalbermatter. Ele quer fazer a entrega simbólica de um certificado. Muito obrigada. E, pastor, é uma alegria, né? O senhor, como pastor, ver esses anjos, né, que estão aqui ao nosso lado. Sem dúvida nenhuma, Lely e Felipe, em reconhecimento ao comprometimento desse ministério, a missão da fé, e por compartilhar Cristo na vossa área de ação, queridos meus, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil les confere esse precioso certificado ao ensejo da participação de vocês ao programa Fé em Ação. É uma honra recebê-los aqui. Lely, Felipe, pastor, aqui também contemplando esse quadro maravilhoso, né, que encerra uma atividade em 60 dias com sucesso. E eu espero vê-lo na próxima semana, nesse mesmo horário, na certeza de que você e eu estaremos juntos, se Deus quiser. Agora voltamos com o encerramento com a colega Bárbara Luz. Obrigada, Sérgio, e que iniciativa importante neste momento tão difícil. Lindas histórias de fé e cuidado. O Fé em Ação está chegando ao fim, mas eu quero te convidar para acessar nosso site feadventistas.org.br e conhecer melhor a Federação dos Empreendedores Adventistas. Se junte a nós, seja com seu voluntariado ou com seus recursos, faça parte desse grupo que a cada dia busca fazer mais pelo outro. Até semana que vem!